Fala galera, estamos aqui mais uma vez, hoje em mais um estúdio improvisado. Já eu explico para vocês. Primeiro, agradecer aqui meu convidado de hoje, professor Roberto Metzger. Fala Betinho, tranquilo, cara? Beleza, Guilhermão, beleza pura, cara. Muitíssimo obrigado pelo seu convite. E, cara, é um prazerão estar aqui batendo esse papo contigo. Eu já venho acompanhando o seu trabalho junto com outros colegas que vêm aqui falando. O Léo, a Fernanda, a Juliana, me lembro também do mestrão de Felipe. Mestrão. Lembro também de 3 ex-alunos meus que vieram aqui falar. O Walter, o Vitinho, João Gabriel e também, salvo melhor juízo, acho que foi o último podcast, foi com a Yane, né? Isso. Tenho acompanhado aí, cara. Não sei se eu falei todos, Falou, né? Todos. Mas eu não perco, velho, não perco. Lá pelo Instagram eu vejo, pelo YouTube também. Então, estou acompanhando o trabalho e eu acho fantástico, velho. É uma plataforma muito interessante de levar essa interação, essas diversas áreas de conhecimento para que as pessoas possam ver, interagir e se comunicar também, né? Uai, bacana. Bom eu fico demais. feliz de saber que você está consumindo aí, né? Sem moderação. Sem moderação. Bom, Betinho, antes da gente começar, deixa eu só dar uns recados aqui. A gente está nesse cenário aqui, nos estúdios da revista Telvip. Quero agradecer demais, Roberta, mais uma vez, sempre parceira, sempre quebrando meus galhos aí, me ajudando. Rob, muito obrigado. Você sabe que se você precisar, você pode contar comigo. E, galera, eu ia falar aqui aquelas coisas que eu falo sempre, mas eu acho que vocês já sabem. Então, se inscreve aí, curte, deixa seu comentário aí, entendeu? Estamos em todas as plataformas de podcast, estamos no YouTube, estamos no Facebook. Vocês já sabem, então vamos ajudar aí. Agradeço vocês por estarem assistindo. Beleza? Vamos lá. Betinho, vamos pegar aí do início, né? Que a gente se conheceu, eu ainda moleque, né? Estudando na Coped e você já era professor. Creio que isso deve ter uns 14, 15 anos atrás. E você já era professor há algum tempo. A gente estava conversando antes aqui de começar. Já são quantos anos aí de vida acadêmica? Cara, bom, vamos lá. Este ano, né, 2021, em agosto, caso eu chegue até lá, espero chegar, eu completo 23 anos de docência. 23 anos. Meu primeiro curso foi Ciências Sociais. Me graduei aqui na FENORTE, Ciências Sociais. Depois eu fiz especializações, né? Lato sensu mesmo. Fiz História do Brasil. Depois eu fiz, na PUC, eu fiz Relações Internacionais, com ênfase em Gestão do Terceiro Setor. E depois eu fiz aqui no Centro Universitário do Optum, eu fiz Ciências Penais segurança, com ênfase em Segurança Pública. Mas antes disso, eu cursei Direito também, né? Direito. Então eu tenho esses 2 cursos aí, mas comecei a trabalhar enquanto professor no ano de 1998. Eu ainda não tinha terminado o curso de Ciências Sociais. Eu estava no último ano do curso, né? E assim, os professores falavam, né, que eu tinha um certo destaque na sala de aula, nos trabalhos, nas provas e tal. E a Coped estava precisando... Minto, a Coped não. Primeiro foi na escola estadual, foi no Polivalente, Valdemar Neves da Rocha, Polivalente. E aí entrou em contato comigo Jaqueline, diretora lá da Coped. Jaque entrou em contato comigo porque precisava de um professor para dar umas aulas de reposição de sociologia. E isso era para acontecer nos sábados, na parte da tarde. Uhum. Nesse período, eu trabalhava na Canal.
Na Canal. Canal. Eu trabalhava na Canal. Trabalhava na Canal e cursava Ciências Sociais na parte da noite. Nesse período, a faculdade, as aulas começavam às 6h10 e acabava por volta das 10h40, por aí. Aí eu falei com o Jaque que eu aceitava esse convite. Aí eu trabalhava no sábado até o meio-dia, ia para o Polivalente direto e trabalhava lá de 1 até às 5 da tarde dando aula. E era uma turma cheia, cara. Era uma turma de 45, 50 alunos. E isso foi de agosto de 98 até meados de dezembro de 98. Foi aí que eu comecei. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? 24. Nossa. 24 anos. Foi com essa idade que eu me graduei em Ciências Sociais. Que assim, eu falo que foi o curso, não colocando demérito em nenhum outro, mas é um curso que te dá uma visão plena, sabe? Te dá uma análise, assim, uma visão bem holística dos fatos. Por quê? Sociologia, 4 anos. História, 4 anos. Economia, 2 anos. Não era período, era ano. Era anos, né? Anos. Então, se fossem períodos, eu tive 8 períodos de história. Antropologia, 4 anos. Economia, 2 anos. Ciência política, 2 anos. Filosofia, é uma carga horária bem extensa, né? Muito extensa, Guilherme. Muito extensa, sabe? Filosofia também. Então, assim, quando eu fui cursar Direito, eu já fui, assim, com um olhar bem diferenciado para o Direito. E me ajudou muito, né? Bom, mas voltando àquela sua questão, quando foi em janeiro... Cara, essa parte foi muito interessante. Quando foi dia 25 de janeiro de 99, 25 de janeiro de 99, não esqueço a data, cara. A gente estava na Canal, né, aquele movimento de verão, cara, a loja bem, aquele turbilhão e tal. Silvana, que trabalhava lá no caixa, né, trabalhava lá no crediário, aliás, ela chegou e falou assim: Betinho, telefone para você. Isso era por volta de 10h30, 11 horas da manhã. Eu falei assim: Silvana, não posso atender agora, que eu tô com dois clientes aqui, eu não posso atender. Ela falou assim: mas está falando que é urgente. É Dona Ivanete da FENORD. Ivanete, eu falei assim, Dona Ivanete, nossa, Dona Ivanete, cara, uma pessoa incrível. Aí eu falei assim: poxa, Dona Ivanete, falei assim, caramba, eu tenho que atender, peraí. Aí eu falei assim: pessoal, um minutinho só, por favor. Coloquei os clientes para poder esperar um pouquinho. Aí eu fui lá e atendi, né? Falei: ô, Dona Ivanete, Betinho, tudo bem? Ela: ô, meu filho, você tá joia? Cara, ela é um doce. Aí ela falou assim: ô, Betinho, lá na Coped, eles estão precisando de um professor de história. E pelo seu currículo aqui na faculdade e tal, nós acompanhamos, eu indiquei você. Você tem interesse? Eu falei: ô, Dona Ivanete, eu tenho, mas é que assim, eu não posso conversar muito agora. Eu falo assim: não, meu filho, eu sei, mas vê se você pode aparecer lá amanhã para uma entrevista. Falei: tá bom, liga lá. Falei: tá. Aí eu liguei, conversei à época com a Tânia, que era diretora à época. Lembro. E aí deu certo, cara. Fiz a entrevista, teve uma seleção, né, que eu dei uma aula, e aí me tornei professor lá da Coped, cara. Assim começou a minha história na docência. Sua história na docência. Bacana. Eu lembro tudo, né? Não cheguei... Eu não fui seu aluno, né? Mas você chegou a dar aula para a maioria, para grande parte dos meus amigos daquela época. E eu lembro de tudo isso aí que você falou aí, dessa galera, né? Dessa turma lá. Agora, Betinho, vamos trazer um pouco mais para esse ano aí, cara, que, né, não saindo aí do seu ramo acadêmico, mas eu vi que você foi muito ativo, não só, né, nas suas redes sociais, que eu vi que você fez várias lives. Sim. Você colaborou aí com várias outras pessoas fazendo conteúdo, inclusive fez live com o Mestrão lá e tudo mais. E mais importante que isso,
na sua área acadêmica, né, cara? A publicação aí de artigos, né? Nos livros aí, inclusive João Gabriel assina um deles aí, junto com você. Comenta pra gente um pouco aí em relação a isso, né? Que eu não sei se você chegou a ver, eu falei um pouco, tanto com a Iane quanto com o João, dos impactos, né, que isso está tendo em todas as áreas e na parte jurídica principalmente, né? Como sim, sim. Ô Guilherme, olha só, cara, a parte acadêmica, quando eu falo a parte acadêmica, eu falo o ensino superior, sabe? O ensino superior, em especial, puxando a sardinha para o direito, eu vejo assim que quem ingressa no direito, muitas vezes, está ingressando com um olhar muito equivocado. Por que que eu falo isso? Bom, na academia, no ensino superior, eu estou desde 2001. Desde 2001 que eu estou na academia. Então, assim, muitas vezes o acadêmico, ele vai, em especial para o curso de Direito, imaginando que ali ele vai se preparar para um concurso público. Imaginando que ali ele vai sair um advogado pronto. Imaginando que ali ele vai sair um profissional pronto. Não é isso. Não é isso. Sempre quando eu começo com os alunos, seja primeiro, segundo, terceiro, oitavo, 10º período, eu chamo a atenção deles para um grande detalhe. Falo, pessoal, vocês têm que olhar, vocês têm que perceber que o direito, como qualquer outro curso, vocês têm que perceber que tem uma função social. Qual a função social que vocês estão tendo, estão observando para vocês ingressarem no direito? Tudo bem, beleza. Eu estou cursando direito porque eu quero ser juiz. Ok, mas por que você quer ser juiz? Eu quero ser promotor. Ok, por que você quer promotor? O que o promotor faz? Quais são as atribuições de um promotor? Você já pesquisou sobre isso? Eu quero ser defensor público. Ok. O que o defensor público faz? Eu quero ser delegado. Ok. O que eu menos ouço é o aluno falar que ele quer ser um professor. Sinceramente. Isso é verdade. O que eu menos ouço é isso. E vou te ser muito sincero, isso não é uma questão que me entristece, mas é algo que me chama a atenção. Por que me chama a atenção, Guilherme? Porque eu vejo assim, será que ele está percebendo esse espaço que ele está inserido? Porque, como você disse, as produções acadêmicas, o aluno ele tem que se sentir provocado. Ele tem que se sentir cutucado, cara. Como se fosse lá no Facebook, né, que tem aquele negócio de cutucar e tal. Ele tem que se sentir provocado. Por exemplo, os alunos falam que um dos períodos mais chatos são os primeiro e segundo períodos. Por quê? Porque eles vão estudar as propedêuticas. Quais são as propedêuticas? Sociologia, filosofia, ciência política, antropologia. Que é a base, na verdade, do conhecimento. Meu brother. Irmão, se ele não conseguir compreender o que há por trás disso aqui, ele não compreende direito penal, ele não compreende direito civil, ele não compreende direito administrativo, ele não compreende direito constitucional e nem as outras áreas. Nem empresarial, nem tributário, nada. Vou te dar um exemplo.
falando a nível do nosso ordenamento jurídico, Brasil, na nossa Constituição, nós temos um capítulo especial que trata dos índios. Isso é antropologia. Os alunos têm que beber Darcy Ribeiro. Fala, Sabe? Casa Grande Senzala. Tem que entender essa questão. Aí eu faço um link dessa antropologia com a filosofia. Aí que ele vai perceber, poxa, por que um capítulo especial para os índios? Porque lá na filosofia, Aristóteles já falava. Muitos pensam que é uma fala de Rui Barbosa, mas não é. É uma fala de Aristóteles. Rui Barbosa falou isso em um discurso para os alunos, onde ele foi paraninfo, salvo melhor juízo, em uma turma de direito em 1932. A frase de Aristóteles é a seguinte: os iguais devem ser tratados de forma igual. Os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida de suas desigualdades. E na própria filosofia também, Guilherme, eu estudo teoria da argumentação. Eu me lembro a Iane conversando contigo sobre oratória. Uhum. Percebe? A influência disso. E aí, quando eu falo sobre os iguais e os desiguais, eu vou lá para o direito civil e mostro para o aluno assim: você está vendo qual é a origem do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Você está vendo por que hoje tem em locais, em estabelecimentos comerciais, no trânsito, aquele local que é para o cadeirante? Porque em determinados locais tem que ter determinados, digamos assim, ônibus, né? Uhum. Tem que ter aquela acessibilidade para o cadeirante. Locais tem que ter o acesso em braille. Vários sites tem que ter, não o braille, mas ele tem o local onde você clica e ele fala. Por quê? Para que a pessoa que não enxerga saber o que ela está acessando. Inclusive o podcast, ele tem a opção lá de legendar, né? Que a pessoa que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, isso, a própria plataforma já gera uma legenda automática para deficientes auditivos. Então, assim, quando foi no início do primeiro semestre do ano passado, né, eu estava voltando de uma licença médica, em abril de 2020, eu falei assim, bom, eu quero dar um up, quero fazer algo diferente. Aí eu comecei a trabalhar com lives. Assim, aí eu tenho contatos com alguns professores, né, que são de fora, uns até eu tenho amizade mesmo, e, cara, foi muito interessante a experiência. Tive, por exemplo, lives com um juiz de execução penal de Manaus, Luiz Carlos Valoar. Cara, uma baita referência, sabe? Uma baita referência. E é faixa preta, 6º grau de jiu-jitsu, do Carlson Gracie, cara. Do Carlson Gracie. Fiz também uma live com um promotor, esse é um grande amigo meu, começou a dar aula para mim em 2011, cara. Eu sou aluno dele desde 2011. Aí os alunos acham muito, pô, aula online. Cara, eu faço aula online desde 2011, que eu estudo online. Então, quer dizer, como é que você vai? Dedicar é a sua questão, brother. Dedicar é a sua questão. Mas, enfim, aí eu fiz essa live com o professor Alexandre Salim, falando sobre como Valoar, foi sobre o tema desse livro aqui, que já eu vou aprofundar, né? Que é sobre o estado de coisas inconstitucional e o sistema prisional brasileiro. Discuti isso com ele, que é até um livro dele também, com o professor e promotor de justiça Alexandre Salim. Eu discuti com ele as alterações no Código Penal advindas do pacote anticrime, né? Com um promotor de Belo Horizonte, com o... Nossa, fugiu o nome agora. Lembrei, com o Cristiano Gonzaga.
eu trabalhei com ele criminologia, um tema muito novo que é a chamada ecosofia. Olha só, cara, que é um grande jus-filósofo italiano, Luigi Ferraioli, que é uma baita referência mundial em ciências criminais. O Ferraioli fala assim: se o homem não trabalhar o aspecto da solidariedade, nós vamos ter cada vez mais um desequilíbrio, uma desarmonia coletiva, e essa desarmonia vai gerar cada vez mais ilícitos. Ele fala isso. Então tive essa live com ele também. Fizemos também uma live com, deixa eu ver, o Valois, Salim, o Cris. Teve uma outra, cara, tá me falhando a memória aqui agora. Mas enfim, tive esse projeto com as lives e também as produções acadêmicas. Eu sou um professor, Guilherme, que eu incentivo muito os meus alunos a escreverem, em especial a lerem, porque eu tenho uma crítica muito forte com eles. Eu até falo que hoje a gente vive uma chamada geração manchete, sabe? O que eu chamo de geração manchete? Digamos assim, implicações jurídicas da Covid-19. Ah, esse livro aqui fala isso, questões jurídicas e Covid-19. Pronto. Já falei para você do que trata o livro. Entendeu? Hoje, a grande maioria dos alunos, não somente os alunos que eu tenho, não, lógico que tem as exceções, isso é público e notório, mas muitos alunos não querem mergulhar na leitura, não querem mergulhar nos estudos. Sair do superficial, isso, né? Cara, e eles me provocam demais quando falam assim: Betinho, você vai passar a apostila? Como dizia minha avó, velho, meu sangue supita, bicho. Falo, vou passar a apostila assim, tá aí, ó. Aí eu indico doutrinas. Aí eu passo livros, né? Falo assim, olha, Betinho, mas esse livro... Eu falo, meu irmão, se você fosse ler Crepúsculo, se você fosse ler 50 Tons de Cinza... Socorro. Cara, você não reclamava. Socorro. Entendeu? Mas por que, Guilherme? Por que, cara? Sabe por quê? Tem duas coisas. Primeiro, vou falar o que aconteceu na minha geração. E eu, cara, aqui vai, como diz aquele João Kleber, né? Bomba, 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 bomba. Bicho, eu era encapiteado, velho. Eu não era aluno fácil, não, cara. 5ª série, 6ª série, não, velho. No Alfredo Sá eu fiz da 5ª até o 1º semestre do 3º ano do ensino médio. A outra, o 2º semestre, eu fiz no São José, onde hoje é o Maria Amália, porque lá no 2º semestre começou a ter integrado. Aí eu fui lá e nós tínhamos aula manhã e tarde. Mas enfim, quando eu fazia alguma coisa na sala de aula e o professor ficava bravo comigo, ele me colocava para fora da sala. Para onde que ele me mandava? Biblioteca. Biblioteca era o lugar de castigo. Então, leitura era sinônimo de punição. Eu já tinha isso aqui em mente. Não eu, Betinho, mas o ser humano já tinha na mente. Pô, leitura é coisa de castigo. Aí eu ia ajudar a tia da biblioteca. Cortar alguma coisinha, colar alguma coisinha. Inibir, né? Isso, cara. Em vez de incentivar, inibe o ato da leitura. Já criava uma barreira, né? E hoje em dia, as informações, elas são muitas. E o que as pessoas preferem fazer? Elas preferem ler um parágrafo ou até menos que isso, e ali tá bom. É o que acontece hoje em dia. Por isso que eu falo que é geração manchete. Se passa para ele esse livro aqui, eu falo assim, ó, você vai ler para mim esse livro nesse final de semana. Nossa, Betinho, você tá louco, não aguento não. Eu leio a primeira página, já começa
Sabe por quê, cara? Porque pensar dói. Pensar não é fácil. Mas, poxa, se você fosse para uma academia, se adquirir músculo, não dói. Mas depois você vai achar bonito, tá fortão, tá fortinha. Cara, como dizia Raul Seixas, né? A gente só usa 10% da nossa cabeça animal. E Raul Seixas, eu sou fã dele porque ele tem um conceito de cidadania que eu acho assim, um dos mais belos. Eu até falo isso em sala de aula. Falo, gente, quer um conceito de cidadania? Escuta Raul Seixas. Ele fala: eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. O que é isso, cara? Seja proativo, meu irmão. Faça alguma coisa. Você tem que ser politizado. Você não pode ficar parado. Haja. E aí, o que eu faço? Eu ajo de uma forma. Por exemplo, eu me graduei em Direito objetivando o quê? A docência. Objetivando a docência. Então, o que eu faço? Eu escrevo, publico. Escrevo, eu já tenho várias publicações em sites, tenho no Jus Navigante, tenho no Jus Brasil, que são sites assim, tem um maior avolumado de depósito de artigos na área jurídica, e também produções que acabaram implicando em publicação em livro, né? E aí acabou que a primeira publicação foi neste livro, organizado, à época era o nosso coordenador aqui do curso de Direito do Centro Universitário Docton, o Igor Norberto, e junto com a professora Camila. Eles organizaram um livro. Esse livro tratava dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Aí foi chamado de Dignidade Humana em Perspectiva. Aí foi feito um processo seletivo, abriu-se um edital, falou assim, ó, quem quiser escrever, escreve. Aí nós vamos fazer uma avaliação e vamos ver. Seleciona. Neste livro aqui, você tem artigos de direito civil, artigo de psicologia, artigo da... Não é um livro especificamente jurídico, Não, né? não necessariamente. Ele trata da questão da dignidade humana. Trata disso. Então, ele foi aberto ao público. Quer ver? Deixa-me só pegar um aqui. Por exemplo, a professora Daiane, que hoje está fazendo doutorado na PUC, ela publicou. Ela é do curso de Direito. A Iane também, ela publicou um artigo aqui também. Ó, bacana. Iane também. Deixa-me ver aqui também... Nesse aí que tem a publicação do João Gabriel? Não. Aí neste aqui eu escrevi com o professor Rodrigo Barbosa Luz. O Rodrigo, cara, ele foi aluno meu no Pequeno Príncipe. Ó, interessante. Rodrigo foi aluno meu no Pequeno Príncipe. Hoje é colega meu de trabalho. É um baita parceiro. No primeiro semestre do ano passado mesmo, nós publicamos 5 artigos científicos. Nós publicamos 5 artigos científicos. Então, enquanto a pandemia estava aí, né? Então a gente falou, cara, vamos produzir. Vamos trabalhar. E trabalhamos. E acabou implicando também nessa obra. E na obra com o João, foi neste aqui, ó. Aí nós tratamos, o título foi Norma Penal em Branco, Caos Regulatório e Tentação Autoritária. O artigo 268 do Código Penal e a pandemia. Eu estava lá em casa um belo dia e tal, aí João entrou em contato comigo. Beto, fala Beto, beleza? Fala John e tal. Ô Beto, sai um edital aí, um processo seletivo de um livro e vamos embora escrever? Falei, como diz o pessoal, né? Já é. Eu já não gosto, falei, vamos embora, João. Aí ele falou, bicho, então você trata dessa parte aí da norma penal em branco e da, entre aspas, lei do Covid, né? E eu faço uma outra parte assim,
escrevemos a 4 mãos e, graças a Deus, o nosso trabalho foi selecionado e está publicado aí também pela editora Raiz. E não ficamos parados, só não trouxe aqui porque ainda não foi... esqueci a palavra. Não saiu a edição. Não foi impresso ainda, distribuído? Beleza, obrigado, isso. Não foi impresso ainda. Vai sair agora no final do mês de janeiro. É uma 3ª obra já. Tem um artigo meu, do professor Rodrigo e do professor Felipe, que é coordenador do curso de pedagogia aqui do Centro Universitário Docton. O juiz, Dr. Renzo, juntamente com o Igor, né, eles organizaram um livro, uma obra, né, um processo seletivo, nós participamos, foi aprovado o nosso artigo. Esse livro trata dos 25 anos da Lei dos Juizados Especiais. Nós temos o Juizado Especial Civil e o Juizado Especial Criminal, né? O GESP e o GCRIM. E aí o seguinte, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos a questão da linguagem, a questão da comunicação. Como que um cidadão comum, aquele que não conhece, deixa eu reformular, como que aquele cidadão que não conhece o linguajar jurídico vai compreender as questões inerentes ao juizado especial, onde muitas vezes, a depender da questão, ele não precisa, ele não precisa de um defensor constituído. Por exemplo, eu até tenho um artigo sobre isso, eu era acadêmico do curso de Direito, estava no 8º período, o habeas corpus, né, um dos remédios constitucionais que nós temos, ele não é preciso que você tenha um advogado para que você redija o habeas corpus. A próprio punho você pode. É o que nós chamamos de ius postulandi. Né? Você mesmo pode redigir. Guilherme, se você pegar, sem brincadeira, não estou aqui falando de forma pejorativa, não estou deturpando, não. Mas se você pegar um pedaço de papel higiênico e escrever e redigir, ele é aceito. Antigamente, não é da sua época, né? Em muitos açougues, a carne ela era embrulhada em um papel mais grosso. Muitos habeas corpus eram redigidos naquele tipo de papel. Então, eu, quando estava no 8º período, quando eu cursava, né, nós tínhamos uma área do conhecimento chamada GRULES, que era Grupo de Leitura Supervisionado. Então, houve um processo seletivo para um congresso que a Docton faria em Guarapari. Então, assim, vários grandes nomes, né, da área jurídica estariam presentes. Por exemplo, do CNJ tinha a Eliana Calmon, tinha o professor Nelson Rosenwald, o Patrus Ananias estaria presente também. E esse meu artigo foi selecionado. O que eu falava? Sobre o ius postulandi, né? A pessoa redigia um habeas corpus e se isso seria um acesso ou não à justiça. Aí eu trato do, entre parênteses, acesso à justiça. Porque ter acesso à justiça é uma coisa, ter acesso ao judiciário é outra coisa. Entendeu? E acabou que esse meu artigo foi selecionado, né? Depois saiu em uma revista e eu conheci, aliás, tomei conhecimento através de um tio meu, né? Hoje ele está no plano superior, meu tio Ronaldo, grande estudioso, sabe, cara? Meu tio era, nossa, estudava muito, cara. Praticamente um autodidata. Sabe? Mas, enfim, ele estava terminando um curso, salvo o melhor juízo, de gestão pública
lá em BH, e aí ele pediu a minha monografia do curso de Direito, né, para ele dar uma estudada em algumas questões lá. Aí, quando ele pegou a minha monografia, pediu o meu artigo também e tal, ele pesquisando. Aí, quando ele falou assim, ó, Betinho, aí ele falou assim, ó, rapaz, vem cá, rapaz, vem cá, moleque. Ele falava assim comigo, olha o que eu achei aqui. Eu tive a grata surpresa, Guilherme. Isso aqui não é prepotência, não é soberba. Claro. É forma de incentivar os alunos na escrita. É forma de incentivar os alunos na leitura. Sabe? O meu artigo acabou sendo usado, foi usado por um desembargador do Rio Grande do Sul em um voto dele, cara. Nossa, caramba. Cara, eu não sabia disso. Meu tio que me deu essa notícia, olha aqui. Aí depois eu fui olhar e falei, uai, Meu que isso aí? Meu artigo. Guilherme, e olha só, eu, acadêmico, aluno, aí eu sempre falo... Não era um cara, uma referência, Não, né? nada, Um livro publicado e tudo mais. E, bicho, por exemplo, eu já tive Facebook, hoje eu não tenho. Hoje eu tenho só o meu Instagram. Uhum. E o meu Instagram é assim, coisa bem light, sabe? Posto lá muita coisa de atividade física, que eu gosto bastante, sabe? Eu incentivo muito as pessoas sobre isso, em especial por conta de saúde mental. Atividade física tem esse grande impacto também. E, cara, eu nunca coloquei isso. Por quê? Porque isso é alimentar o ego. Eu não quero alimentar o ego. Eu falo isso muito em sala de aula. Naquele, como diz o outro, né? Cada um no seu quadrado. Naquele quadrado eu falo, olha, teve esse trabalho, é um incentivo para vocês. De produzir para, quem sabe, ter uma recompensa semelhante a essa. Cara, holofote não é comigo, velho. Não é. Tanto que, por exemplo, os meus alunos, eles acham mó graça de mim, velho. Eu vou para a sala de aula, tênis rainha de futsal, sabe? Que eu usava muito na época da capoeira. Tênis em rainha, calça jeans e muito camisa de manga assim, tal, gola polo, então aquelas camisas Hering normal mesmo. E a bolsa de lado assim, né? Como diz Zé Ramalho, o alforje de caçador. Aí eles falam assim, Betinho, você nunca parece que é um professor de direito. Mas, gente, você nunca tem que parecer que é nada. Você tem que parecer ser você. Você nunca tem que parecer que é nada. Sua essência está aqui dentro. Você não é a casca. Você é aqui dentro. Você não é a casca. Você não é a casca. Você é a que está aqui dentro. Aí eu falo, vocês já leram a alegoria da caverna? Porque não é a projeção da sombra. É o que estava lá fora, é o que você passou a ver. Como você interpretou, né? Justamente. Sua absorção daquilo. Então, fruto dessas pesquisas, de um trabalho árduo, porque, cara, não nego, isso aqui, noites e noites que foram passadas em claro, sabe? Para produzir isso aí. Para produzir. Não é fácil escrever. Mas quando você escreve e termina, cara, eu até costumo brincar, desculpa aqui o que eu vou dizer. Fica à vontade. Eu já sei o que você vai falar. É um orgasmo pedagógico, velho. Cara, Guilherme, eu falo assim porque, cara, eu sou apaixonado com a docência. Não tem maravilha maior, cara. Lógico que existem maravilhas no mundo, sabe? Mas assim, uma atividade profissional onde você está ali e você lança até a pessoa uma provocação e fruto dessa provocação a pessoa fala assim, poxa, será que é isso mesmo ou não? Ah, Betinho, eu discordo. Eu falo, por quê? Aí você vai construindo o conhecimento. Você vai lapidando. Eu não estou formando ninguém. A pessoa que se forma. Você só instrui, né? Eu falo, gente, vocês têm que ser aquele menino chato
que quando começa a aprender a falar... Isso, cara! Ô pai, por que o céu é azul? Questiona, né? Ô pai, por que a estrela parece que fica assim? Ô mãe, por que o seu cabelo é grande e o cabelo de pai é pequeno? Ô mãe, por que seu cabelo é pequeno e o cabelo de pai é grande? Ô mãe, por que a senhora tem tatuagem? Ô mãe, por que meu professor usa brinco? Ô mãe, o porquê das coisas. É essa provocação que vem a ciência. Direito é uma ciência jurídica. É o porquê das coisas. Então, como eu lido muito com a área criminal ou área penal, tem muito essa questão de nomenclatura, ela oscila muito. 6 e meia dúzia, cara, mesma coisa. Eu falo assim, gente, tá, tudo bem, estão sendo criadas hoje várias normas. Por quê? Qual a necessidade da criação dessa norma? Vou dar um exemplo aqui, Guilhermão, se você me der a licença aqui. Fica à vontade. Como é que tá a questão do tempo aí, cara. Cara, o tempo que você quiser. Mas vou te dar um exemplo. Nessa obra aqui, o que eu e João, dessa obra, eu vou fazer um link com essa. Aqui, eu e João trabalhamos a questão da norma penal em branco e caos regulatório. Primeiro, o que é norma penal em branco? O que é norma penal em branco? Norma penal em branco é uma instrução normativa que quando você lê, você fala assim, uai, está faltando uma informação aqui. Está faltando uma informação. E aí ela precisa de um complemento. No caso, nós tratamos aqui do artigo 268 do Código Penal. Só para... Vou te pedir licença aqui, só um minutinho. Fica à vontade, fica à vontade. Só uma breve lembrança aqui. Olha o que diz o artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ok, mas qual é a determinação do poder público que eu estou infringindo? Aqui não fala. Está em branco. Está em branco. Está em branco. Está em branco. Aí, nós temos um complemento. Ano passado, foi editada a Lei 13.979. Ela entrou em vigor em 2020. Assinada Jair Messias Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta e o ministro da Justiça era o Sérgio Moro. Está aqui, Sérgio Moro. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Beleza. Um ano aí atrás, né? Guilhermão, o que o artigo 3º dessa lei fala? E aí, eu tenho uma coisa que eu falo com o Matheus, né? Enquanto a gente está lá treinando e tal, eu brinco muito assim com ele, falo, cara, é filosofia de morro. Camarão que dorme, a onda leva. Malandro é malandro, mané é mané. Eu falo agora assim, tem uma do Chacrinha que é fantástica. Quem não se comunica, se trumbica. E cai aqui, velho. Olha só por quê. Qual é, no caso, o que eu estou infringindo? O que eu estou desobedecendo? Olha só. Artigo 3º da lei. Essa confusão toda que está aí, Guilhermão, era só haver a passagem desse conhecimento aqui para a população. Era, cara, simples. Como 2 e 2 são 4. Olha só. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências. Então, pode ser competência da União, pode ser dos estados, do Distrito Federal ou do município. Entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1º, isolamento. Inciso 2º, quarentena. Olha o inciso 3º.
determinação de realização compulsória, quer dizer, obrigatória, de, letra A, exames periódicos, letra B, testes laboratoriais, letra C, coleta de amostras clínicas, aí eu vou parar aqui na letra D, vacinação e outras medidas profiláticas. Tá. Cara, aí, né? O presidente que fala tanto contra a vacina, ele assinou uma lei que fala sobre a vacina, que a União, ela pode falar, a vacinação vai ser compulsória. Olha a contradição, Guilherme. Olha a contradição. Aí cria aquela confusão, o Supremo isso. Cara, não tem essa questão. Já foi definido um ano atrás. Já foi definido. E outra coisa, tem um outro ponto aqui que eu marquei, que está super claro. Olha só. Olha só. Artigo 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma da regulamentação estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, para circulação em espaços públicos e acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, bem como em veículos, ônibus, estabelecimentos comerciais e industriais. O próprio presidente que assinou essa lei, ele mesmo foi contra, ele mesmo cometeu o crime. Isso não é Betinho que está dizendo, não. Está na lei. Está na lei. Publicada, 6 de fevereiro de 2020. Eu estou mostrando aqui, cara. Entendeu? Aí qual é o caos regulatório? O caos regulatório que ficou foi o seguinte: a competência então é de quem? Porque aí ficou naquela, não. O Estado de Minas Gerais determinou que os estabelecimentos comerciais não poderão ficar fechados. Não, mas espera aí. Primeiro, quem decide é a União. Segundo, que é a chamada competência concorrente. Segundo, quem decide é uma questão local, município. Depois, é uma questão residual, serão os estados. Tanto que nós temos uma súmula vinculante. Súmula vinculante, para o pessoal que não é da área do direito, é sempre o STF quem edita. Isso está previsto na Constituição. Salvo melhor juízo, o artigo 103A da Constituição. Então, a Constituição permite que o STF legisle nesse âmbito. E está lá, súmula vinculante 38. É de competência municipal estabelecer horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. A competência do município. Agora, o município jamais pode mandar prender. Isso aí não. Isso aí não é competência municipal. Tanto que no artigo 22 da Constituição, isso é competência da União. Legislar sobre matéria penal, matéria civil, é da competência da União. Pronto. Isso não é de competência municipal, não. Uma única ressalva é se, está lá no parágrafo único desse artigo 22, se o parlamento editar uma lei complementar e essa lei complementar permitir que o Estado possa criar uma determinada lei penal, aí pode. Só nesse caso. Agora, município, pode não. Então, cara, para que gerar essa confusão toda? Não tem explicação. É aquilo que eu te falei. Quem não se comunica, se trumbica. Então, Guilhermão, olha só. Cara, é tão simples, é tão fácil de resolver, mas não. Por uma falta de comunicação, sabe? Por uma falta de comunicação,
Olha o problema todo. Ah, não, é o governo. Ah, não, é o STF. Ah, não, é o município. Ah, não, é a União. O que a lei fala? Olha a lei que aqui, a lei fala? pessoal. E a lei, como diz o Arnaldo, né? A regra é clara. Está aqui. Então, essa norma penal em branco, ela foi complementada. Agora, como diz o outro, né, para não dizer que não falei das flores, nós temos parte de estudiosos, né, que a gente chama de parte da doutrina, que entende que a norma penal em branco ela é inconstitucional. Parte da doutrina entende isso. Parte da doutrina entende que não. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. A lei de drogas. Lei 11.343 de 2006. Cara, para você ter ideia, o artigo 33 dessa lei, ele mostra 18 formas de tráfico. 18 formas de tráfico. Salvo melhor juízo, a pena está lá de 5 a 15 anos. Antes, na lei anterior, era de 3 a 8. Agora é de 5 a 15. Beleza. Só que tem um detalhe, Guilherme. Em nenhum momento, na lei de drogas, você vai ter o conceito de droga. A definição, né? O que é droga? Aí lá no artigo 66, lá no final da lei, para você entender o que é droga e tal, vá até, lógico que não escrito dessa forma, né? Assim, só traduzindo em miúdos, vá até a portaria 344 da Anvisa, portaria essa de 98, que lá você vai ter o conceito de droga, quais são as drogas lícitas, quais são as drogas ilícitas. Que, por exemplo, eu que faço uso de medicamentos por conta de um problema de saúde, eu uso droga. Mas são drogas ilícitas. Na farmácia tá cheio lá. Como é que farmácia chamava antigamente? Drogaria. Né? Tem até algumas aqui na cidade com o nome drogaria e tal, drogaria. Tem redes aí, drogazil, droga não sei o que lá. Isso, né? Quando eu fui trabalhar a lei de drogas, cara, foi muito interessante. Eu cheguei na sala e falei assim, pessoal, alguém tem droga aí? Eu pensei, que isso, Letinho? Eu falei, ninguém tem droga, não? Não, eu falei, então vou pegar a minha mesmo. Aí eu tirei deixa eu lembrar o nome aqui, Sumax, que é um remédio para enxaqueca que eu tomo. Tirei um Sumax. Falei, aqui é uma droga, gente. Mas essa droga é lícita. Agora, nós temos que trabalhar as drogas ilícitas. Só a título de exemplo aqui para poder fechar. Nessa portaria, cara, tem um detalhe muito interessante. Você já ouviu falar na banda Planet Hemp? Demais. Né? Muito massa o som deles. Planet Hemp, Marcelo D2. Isso. Você foi no vermelhinho do alvo. Você sabe por que o nome dele é Marcelo D2? O nome artístico dele é Marcelo D2? Eu já ouvi, mas eu não me lembro, não me recordo. Cara, olha só que interessante. Ele é tão inteligente, né? Isso eu não posso negar. Por exemplo, espero que as pessoas entendam o que eu vou dizer. Se eu falar que, por exemplo, Darcy Ribeiro é inteligente, ele é inteligente. Se eu falar que Fernandinho Beiramar é inteligente, ele é inteligente. Agora, porém, ele usa a inteligência dele para outras coisas. Sim. Pau é pau, pedra é pedra. Né? Mas, enfim. Olha a inteligência de Marcelo D2. Ele tinha muita questão, tanto que a essa época tinha uma música legalize já, legalize já, legalize já. Na década de 90. Isso aí, né? Mesmo, cara. Essa época eu dava aula no Polivalente. Eu tinha um projeto de questão de drogas nas escolas e tal. Inclusive, a essa época eu fui até ameaçado de morte. Nossa. Sério, fui. Cara, eu entrevistei uma vez um garoto. Na semana seguinte ele morreu.
Um garoto de 12 anos, de um dia para o outro, aliás, numa noite, ele fumou 45 pedras de crack. Nossa. Aí ele falou para mim que a melhor coisa era a borra do cachimbo. Aí eu falei, como assim borra do cachimbo? Ele fumava em uma pilha, aquelas pilhas de rádio, aquela pilha grande. Ficava aquele resto preso lá no fundo, aí raspava e fumava aquilo, cara. Cara, o moleque não devia pesar 20 quilos. Com 12 anos. Era uma coisa, assim, assustadora. Ainda mais o crack, né? Que acho que é uma das drogas mais sujas, assim, que tem mais componente. Credo, velho. Foi um trem lixo, assim, né? Foi assustador, sabe? Foi um físico dele, nossa. Mas enfim. O D2 por quê? A maconha estava na coluna D, linha 2. Das drogas ilícitas. Na tabela das drogas ilícitas. Caramba, eu já tinha ouvido. Não sei se. Não me recordo se era essa informação, não. Mas, pô. Olha só. Você entendeu? D2 por conta disso. Então, isso que é a norma penal em branco, né? A gente chama. Tem outra coisa lá também que a gente fala tipo aberto. Tipo aberto é para exemplo. Quando são crimes culposos, por exemplo, eu te atropelei sem querer, cara, não tive a intenção. Aí, no caso, se é um crime culposo, o juiz ele vai analisar se foi imprudência, se foi negligência, se foi imperícia. Isso é tipo aberto. Só para não dizer que não falei das flores. Né? Mas, enfim, como eu falei que faria um gancho desse para esse, nesse livro aqui, e aqui nós tratamos da ADPF 6341, proposta pelo PDT, porque a União ela queria interferir nas questões municipais. Por exemplo, os municípios não podem fechar o comércio. Não, peraí, ué. Tem que ter autonomia para analisar, né? Justamente, e até porque cada um vive uma realidade. Cada um vive uma realidade. E até a própria legislação permite isso, a própria norma permite isso. Súmula vinculante 38. O município é quem estabelece o horário de fechamento ou não do comércio. Até porque se você tem uma política federal, ela vai abranger todas as cidades como um todo, né? Então, você não tem como você... Vamos supor, você colocar na mesma condição Teófilo Otoni com Belo Horizonte? Não tem como. São outras medidas, outras estatísticas, né? Justamente. A curva, no caso do Covid, a curva de contaminação, a curva de casos, até disponibilidade de leitos, é um cenário completamente diferente. Outra coisa, a própria questão, por exemplo, do Enem. Né? Porque estava aquela questão... Aplica-se o Enem no Amazonas ou não? Nossa, cara. Cara, primeiro que nem deveria ter. Nem canto nenhum. Você está em plena pandemia, evitando aglomeração, e você vai aglomerar um tanto de gente para fazer prova. Surreal. Surreal. Teve locais que estudantes não puderam entrar porque as salas estavam superlotadas. Parabéns pela logística. Como é que você define um local para o cara fazer prova? Nossa, cara, é complicado demais falar sobre esses assuntos. Porque... Como diz Raulzito, para o mundo que eu quero descer. Nossa. Você entende? Então é complicado, irmão, é complicado. Né? E aí, fazendo um link com essa obra aqui que eu e Rodrigão escrevemos, nós tratamos aqui da ADPF número 347 e a Observância dos Direitos Humanos Fundamentais no Sistema Prisional Brasileiro. Bom, essa ADPF ela foi proposta por um partido político, que é o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Primeiro, o que é a ADPF? A DPF, a gente trabalha na questão de controle de constitucionalidade. Quando a gente fala assim, essa lei é inconstitucional, é uma ADI ou uma ADIM, Ação Declaratória de Constitucionalidade.
ou ação direta de constitucionalidade. As nomenclaturas ficam assim. Mas a ADPF é arguição por descumprimento de preceito fundamental. No frigir dos ovos, significa dizer direitos fundamentais estão sendo violados. E direitos fundamentais estes no âmbito do sistema prisional. No sistema prisional brasileiro. Bom, partiu-se esse caso aqui de um estudo comparado, que a gente chama de direito comparado, que nós fazemos uma análise com o direito que foi, um estudo, que foi realizado em outro país. No caso aqui, foi a Corte Colombiana. O governo colombiano estava sendo omisso na aplicação de determinados direitos fundamentais em algumas políticas públicas. A Suprema Corte Colombiana foi acionada por essa questão da omissão do governo colombiano, e aí foi determinado que o governo deveria entrar com certas medidas para que aqueles direitos fundamentais fossem garantidos. Aí, o PSOL falou assim, olha, peraí, nós estamos vivendo o mesmo caso. Porque se nós pararmos e olharmos o artigo 5º, inciso 3º da Constituição, ele fala assim, em letras miúdas, as pessoas não podem ser tratadas em caráter de forma, desumana ou degradante. Não podem ser torturadas, não podem ser tratadas de forma desumana ou degradante. Aí falou, mas peraí, como é que está o sistema prisional brasileiro? Como é que está o sistema prisional brasileiro? Discutimos isso no episódio passado. Isso. Como é que está o sistema prisional? Eu me lembro até que nós estávamos em um congresso e a Iane participou desse congresso. Salvo engano, ela até trabalhou algo nesse sentido, salvo engano. Eu e o Rodrigo trabalhamos num artigo também, só que nós trabalhamos a questão da cultura alemã aqui na cidade. Bom, enfim. E aí o seguinte, qual conclusão chegou-se? Que como na Colômbia, nós também estávamos nesse chamado estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? Significa o seguinte, a norma, quando eu falo norma, nós temos lei, decreto, portaria, alvará, edital, tudo. Mais uma ferramenta, isso. Né? Tudo isso aqui é norma. Tudo isso aqui é norma. É como se tudo fosse lei. Né? Enfim, tudo gira dentro desse universo. Só que, quando você olha para o funcionamento, a gestão do sistema prisional, estava tendo um problema. Por quê? Nós tínhamos a chamada eficácia jurídica da norma, quer dizer, a lei existe, 7.210 de 84, a lei de execução penal, ela existe, porém, a eficácia social, o fim para que ela foi destinado, não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, por isso que foi declarado isso. Exemplo, nós colocamos aqui algo que acontece por demais. Superlotação, torturas, homicídio, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças infecto-contagiosas, comida intragável, falta de água potável e produtos higiênicos, corrupção, deficiência no acesso à assistência judiciária, à educação, ao trabalho, domínio do cárcere por organizações criminosas,
insuficiência do controle estatal sobre o cumprimento das penas, discriminação social e racial, de gênero e de orientação sexual. Isso aqui fomos eu e Rodrigo que colocamos? Não. Foi a CPI do sistema carcerário que chegou a essa conclusão. Foi a CPI do sistema carcerário que chegou a essa conclusão. Então, peraí. O que aconteceu então? Não, algo tem que mudar. Algo tem que mudar. E não é com relação aos detentos. É também com relação a quem ali trabalha. Uhum. Porque, por exemplo, o nível de estresse que aqueles profissionais vivem é absurdo. Altíssimo. É absurdo. Guilherme, quando eu falei que eu faria um link desse com esse, não é à toa. Eu trouxe aqui, ó, a questão do Covid. Os óbitos no sistema prisional. Casos confirmados. Isso aqui, atualizado até 26 de outubro do ano passado. Casos confirmados, 46.215. Óbitos, 205. Aí você fala assim, mas é pouco. Meu irmão, é pessoa morrendo. Aí você tem aqui... E outra coisa, no sistema, após o podcast com a Iane, que eu indaguei sobre qual a quantidade da população carcerária hoje no Brasil, e eu conferi o dado até o ano passado, acho que, se eu não me engano, é aproximadamente 760 mil pessoas. Então, se você tem 46 mil casos, com 205 óbitos, isso é um número bem... E aqui tem casos separados. Servidores, 11.081 casos confirmados, em aumento. Pessoas presas, 35.130 casos, 134, em aumento. Óbitos, pessoas presas, 119. Óbitos de servidores, 86. Altíssimo. Detalhe, o servidor está preso? Não está. Ele vai para casa, não vai? Ele pode contaminar quem está em casa, não pode? Será que ele sabe que ele está com Covid? Será Muitas que lá vezes estão não, sendo né? feitos os testes? Cara, nós temos no Brasil aproximadamente 1.507 unidades prisionais. Como é que será que está essa gestão? Nossa, cara, fácil nem... Aí, Com certeza não tá boa. Com Guilherme, certeza não tá boa. cara, é um problema absurdo. Aí as pessoas falam assim, mas essa questão de direitos humanos é dó de vagabundo, é não sei o quê. Eu falei, meu irmão, vamos lá, entenda uma coisa. Quando você fala em água, é direito humano. Uhum. Quando você fala em luz, é direito humano. Quando você fala em rua asfaltada, é direito humano. Quando você fala em saúde pública, é direito humano de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Segundo o direito penal, nós temos dois grandes direitos. Não, dois grandes... como é que eu posso falar? Duas grandes valias, mas vai vir uma palavra melhor depois. Primeiro, dois grandes bens jurídicos, melhor, isso. Certo. Primeiro, a vida. Segundo, a liberdade. Existem alguns que colocam até a liberdade em primeiro plano, depois colocam a vida. Mas Porque vida sem liberdade, às vezes, a grande maioria coloca a vida em segundo, liberdade. Então, quando essas pessoas, está aqui o dado, né? Até julho, a atualização foi... Daqui a pouco eu acho. Mas está aqui, 748.009 presos. Aí eu trouxe os casos de Teófilo Otoni também. Interessante. Mas, enfim, Guilherme, quando essas pessoas são presas, tanto que está lá, é PPL que a gente fala, pena privativa de liberdade. É só a liberdade que está privando, não as condições humanas. Eu não estou humanas, tirando a dignidade da pessoa. Eu estou tirando a liberdade. Por isso que é importante essa forma de passar às pessoas, aos cidadãos, o que acontece. Por quê? Porque
fala-se muito assim, é o que eu chamo de geração manchete. Fala-se muito, esse negócio de direito humano só protege vagabundo. Você nunca ouve falar da vítima. Quem te falou que não se cuida da vítima? Quem te falou que não se cuida da vítima? Às vezes a pessoa comenta sem nem tomar conhecimento. Isso, cara, o problema é esse. A pessoa vai até a página 2. A pessoa vai até a página 2, quando vai. Questão de vacinação, agora. Será que esse grupo aqui está sendo vacinado? Eu não faço ideia. Não, a vacina não está indo para essa galera. A vacina não está indo para esses servidores aqui, não. Eu estou falando porque até então, nós temos 6 milhões de vacinas. Nós não temos insumos mais para tanto. Nós estamos precisando de mais insumos para a produção de mais vacinas. E aí, como é que eu faço para cuidar dessas pessoas? Você está pensando em cuidar do preso? Cara, eu estou cuidando do ser humano. Independente de ser preso ou não. Por isso que no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, fala dignidade da pessoa humana. Parece até estranho, pessoa humana. Mas você sabe por que tem essa nomenclatura? Porque com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquilo que aconteceu com os judeus em Auschwitz e em outros campos de concentração, quando aqueles caras lá que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos, teve um maluco lá, maluco não, né? Nem vou usar o nome aqui que eu quero. Na camisa dele estava escrito 6 milhões foi pouco. 6 milhões foi pouco. Aqueles supremacistas brancos, né? Lá nos Estados Unidos. E nós temos uma galera aqui no Brasil que apoia isso. Então, para acabar com isso, porque os nazistas, em especial as pessoas do partido nazista, não apenas Hitler, Goethe e vários outros lá, falaram o quê? Nós temos que exterminar essas pessoas. Matar é uma coisa, exterminar é outra. Eu quero extinguir esse povo da face da terra. Por isso que eles tratavam os judeus como coisa, não como ser humano. Aquela pessoa é uma coisa. Então agora você é uma pessoa humana, não é uma pessoa para ser coisificada. Por isso que muito tempo depois, aí começa a se falar assim, vai ter a humanização na área tal, percebe? Então assim, por isso que eu já faço um gancho com esses dois aqui. Então, concluindo nessa questão do que nós escrevemos com essa ADPF, foi determinado pelo STF que deveria se fazer questão de audiência de custódia. Ao invés de prender conforme o caso, por que não se usa medidas alternativas à prisão, como, por exemplo, o que está previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, salvo melhor juízo? Um dos exemplos, são vários, são várias alíneas. Um dos exemplos é a tornozeleira eletrônica. Betinho, mas já tem uma galera que consegue tirar. Aí, meu irmão, aí é uma questão de inteligência em termos de tecnologia que o Estado tem que tratar. A lei está lá, vamos embora fazer valer? A questão é simples. Basta vontade. Mas tocar nesse assunto, sistema prisional, sabe por que ninguém toca, Guilherme? Porque esse tema aqui não dá volta, meu irmão.
Muito pelo contrário, né? Às vezes o cara quer pautar isso aí e ele vai ficar queimado com determinado nicho de eleitor. Agora, quando você fala que bandido bom é bandido morto, a galera te aplaude. Voto, né? Desde que você não seja um bandido. Né? Agora, quando você comete o crime, quando você vai pra rua, a lei fala, é obrigatório o uso de máscara. Aí você anda no meio do povo sem máscara. Aí você está cometendo um crime na lei que você assinou. O que você está fazendo, meu irmão? É verdade. E vou te falar, cara, não deve nem ter tido conhecimento sobre isso aí para assinar isso. Não, bicho. Sabe, é surreal, Guilherme. Só para... Quando eu te falei dos casos aqui de Teófilo Otoni, por exemplo... meu Deus, cadê? Aí eu trouxe aqui, ó. A estrutura física da saúde aqui no sistema prisional de Teófilo Otoni. Uhum. São 2 consultórios médicos, 2 odontológicos, uma sala de atendimento clínico multiprofissional, uma sala de coleta de material de laboratório, uma sala de esterilização, uma sala de curativo, sutura, vacina e posto de enfermagem, uma sala de lavagem e descontaminação, raio-x não tem, sala de procedimento, uma sala de material esterilizado, depósito, sala de espera, uma cela de enfermagem com solário, não tem. Cela de observação, uma. Farmácia ou sala de estoque, 2. Central de material esterilizado, 1. Depósito de material de limpeza, 4. Laboratório diagnóstico, não tem. Sanitário para pacientes, 2. Sanitário para equipe de saúde, 2. Solário para paciente, não tem. Cara... É bem precário, né? A estrutura. E olha que Teófilo Otoni é uma questão filé. Eu falo isso porque... Em lugares muito piores aí, né? Quando eu trabalho com os meus alunos, em especial do seminário, o seminário diocesano, lá eu trabalho sociologia com eles, lá no IFEV, onde o padre Luciano é o nosso diretor acadêmico e o Humberto é o nosso coordenador acadêmico. Quando eu trabalho com os alunos, quando eu chego a discutir Michel Foucault, eu vou trabalhar com eles a questão, em especial, um livro que Foucault possui, chamado Vigiar e Punir. Esse livro ele trata a questão, em especial, também de sistemas prisionais, como que foi construído e por quê. Aí remete lá do Panopticon, uma ideia de Jeremy Bentham, do porquê da torre, né? Tem até a questão do Big Brother, né? Até esse programa que tem, o porquê, aquele olho que tudo vê, como se fosse o Deus mesmo. Quando você vê lá, sorria, você está sendo filmado, você, opa, isso aqui eu não vou fazer. Isso. Por que as torres são no formato de hexágono ou de octógono? É para ter uma melhor visão. Por que elas têm uma cor onde eu de fora não vejo nada e quem está lá dentro consegue ver tudo? Uma questão de vigilância, isso é de Foucault. Aí eu levo os meus alunos a fazerem uma visita técnica. Já levei no centro de internação de adolescentes, já levei lá na penitenciária para eles conhecerem essa realidade. E aí eles ficaram chocados. Nossa, Betinho, não sabia que era assim. Eu falei, mas não é só pela televisão não, cara. Você tem que conhecer isso aqui também. O mundo não é a televisão, não. Sai da caverna. A realidade é completamente diferente. Muito. E esse choque é importante, Guilherme. Porque você mostra para a pessoa o que realmente ela vai ver. Com o que ela vai ter que lidar.
Porque não é olhar e falar, nossa, que lindo, é massa. Nossa, é massa. Eu assisto Suits e é massa. Cara, não tem nada a ver com Suits. Eu assisto Chicago PD. Cara, não tem nada a ver com Chicago PD. Aquilo ali é uma obra de ficção. Irmão, Uma obra de ficção. para, senta, bota o pezinho, Respira. e vamos Respira. analisar. Pesquise, sabe? Então, assim, Questione. eu sou professor que eu incentivo muito os alunos na pesquisa. No ensino superior nós temos essa tríade: ensino, pesquisa e a extensão. Eu amo a tríade, mas em especial a pesquisa. Eu vejo que é através da pesquisa que nós vamos realmente fomentar no aluno, nós vamos realmente fazer com que o aluno ele possa ter um aguçar do senso crítico. E é o senso crítico que nos move. Porque senão, lembra da música The Wall? Lembra do clipe The Wall? Nós vamos ser aquela repetição. Nossa. Apenas aqueles bonequinhos que são conduzidos. Nós vamos ser massa. Tem uma cena daquele clipe, cara, que eu acho fantástica. O filme inteiro é um tapa na cara, né, cara? O filme inteiro. É um soco no estômago, velho. O filme inteiro te bota pra pensar. Cara, quando o professor pega, né, aqueles alunos e tal, e coloca no moedor de carne. Não sai sangue, sai um macarrão. Quer dizer, massa. Público de manobra. Interessantíssimo isso, cara. Interessantíssimo. Aquele filme... Falei. Não sei se eu respondi a questão que você levantou, cara. Porque demais. Eu acho bacana, assim, principalmente vocês da área do direito, que tem esse hábito de ler muito, tem esse hábito de estudar. Toda vez que a gente, né, pode olhar aí no caso do João e da Iane, são verdadeiras aulas, né? São verdadeiras aulas, porque o ganho de conhecimento que a gente tem é enorme. Eu falo, cara, vocês têm que produzir conteúdo, vocês têm que botar essa voz no mundo. Sim. Tem que fazer essa galera compreender isso aí, entendeu? Fora da sala de aula, né? Fora do o que está presente hoje, que é o celular, que é a rede social, a gente tem que colocar esses conteúdos lá, porque é assim que a gente vai fazer. É um pouco da extensão. É uma maneira diferente de fazer essa extensão. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma das lives que eu fiz. Não colocando demérito em nenhuma live, mas a live com o Valois, Luiz Carlos Valois, foi uma live assim muito diferente, porque você vê nele, assim, ele não é aquele juiz que é muito bem quisto, que ele é muito fora da curva. Primeiro que ele já fala, eu sou marxista. Já começa por aí. Do caramba, né? Já começa por aí, cara. Agora, Guilhermão, ele está no pós-doutorado dele. Cara, você sabe o que ele está escrevendo no pós-doutorado dele? A última rebelião que teve em um presídio lá em Manaus, 64 detentos morreram. Nossa. 64 detentos. E aí esse pós-doutorado dele é na Alemanha. O mestrado dele, ele fala sobre ressocialização e questão de direitos fundamentais. O doutorado dele é a questão de direito penal de guerra às drogas, onde ele trabalha uma questão de descriminalização, né, e ele explica por quê. É um livro muito interessante, cara, muito interessante. Eu tenho, se você quiser emprestar depois, tá tranquilo. E o pós-doc dele, que é esse pós-doutorado, sabe o que ele está fazendo? É um livro com 64 capítulos. Cada capítulo é a vida
de um detento que morreu. Nossa. Ele fala, não foram presos que morreram, foram seres humanos. Tem uma história por trás, tem Existe uma história por família. trás. Ali teve uma criança, teve um adolescente, teve alguém que cometeu um delito, teve uma motivação, não vou entrar no mérito, que o delito ele pode ou não ter uma motivação, que pode ser um crime doloso ou um crime culposo. Eu posso querer fazer ou ocorreu por acidente. E mesmo assim eu vou para o presídio. Uhum. Mesmo assim eu vou para o cárcere. Sabe? E lá eu posso passar a minha pena, eu posso ter cumprido e lá eu fico. Isso acontece demais. Acontece demais, né? Isso acontece demais. Então essa live com o Valoar, cara, foi muito interessante. Eu tive nesse dia, acho que foi o maior número de pessoas que participaram, sabe? Uhum. Foi o maior número. Quase 2.000 pessoas. Nossa, cara. Quase 2.000 pessoas. Sabe, assim, não tava à época ainda o processo de você poder gravar live, cara. Essa é a minha briga com o Instagram. Era aquele momento que a live ficava disponível 24 horas. 24 horas, não dá pra você publicar no IGTV ainda. Isso. Essa é a minha briga com o Instagram, por isso que eu falo pra galera. Produz pro Facebook, produz pro YouTube também. Cara, mas assim, eu fico em êxtase quando eu tô em sala de aula, sabe? E hoje você tá voltado para produzir o quê? Né? Tem alguma dissertação, algum artigo aí que você tá focado hoje? Ô Guilherme, eu vou te ser bastante honesto. No momento, eu estou parado. Por quê? Devido ao meu problema de saúde, né? Sim. Eu... Tá de licença? Estou de licença. E eu não tenho tido, assim, muita... aquela concentração que eu sempre tive, sabe? Porque o meu grau de estafa foi bem alto, cara. Foi bem alto. Então, entre setembro e outubro do ano passado, eu passei muito mal, sabe? Passei muito mal mesmo. Então, aí eu precisei ficar afastado, eu continuo afastado. Mas, assim, eu já tenho algo em mente, né? Eu estou objetivando algo no âmbito da criminologia. Interessante. Nessa área, sabe? Da criminologia e sempre um link com a questão do sistema prisional. Sempre. São áreas que me chamam muito a atenção. A criminologia e o sistema prisional. Porque na criminologia você vai fazer realmente um real estudo de porquê daquele, o porquê daquele delito. O porquê a pessoa se comportou daquela forma. Né? Então, assim, por que foi um crime tão brutal? Por que a pessoa agiu de forma tão fria? Sabe? Por que existem os crimes no ímpeto? Qual o percentual disso? Eu realmente mergulho, cara. Eu mergulho mesmo. Qual o percentual? Onde mais acontece? Qual é a faixa etária? Sabe? Então eu faço esses estudos mesmo, cara. Eu vou dissecando mesmo, sabe? Eu vou dissecando. Eu até tinha um grupo de estudos na Doctum, onde nós estávamos fazendo uma espécie de mapeamento dos atos infracionais aqui na cidade, né? Quais eram os atos infracionais que mais aconteciam, qual era o ato por idade, qual era a localidade onde o menor infrator morava e qual a localidade onde tinha a maior incidência de tal ato. Por exemplo... Tudo estatística, né? Justamente, que esses dados não tem.
esses dados. Isso é super importante até para você criar medidas e políticas para melhorar a eficiência, né? Diminuir determinados atos e mas conseguir aí, contornar essas situações. Cara, mas aí eu tive... Foram 3 anos seguidos, velho, sabe? Foi 2018, 2019 e 2020. Foram 3 anos seguidos, assim, que eu tive que fazer pausas por questões de saúde. Mas, como a gente diz, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não vai ser isso que vai te parar, não, cara. Tem certeza. Com certeza não. Com certeza não. Bom, Betinho, cara, vou deixar aí o espaço aberto pra gente finalizar, né? Se quiser concluir aí, eu vou deixar aí suas redes sociais nas descrições, né, do episódio. E, cara, vou te falar, foi muito bacana conversar com você aqui hoje. Foi uma aula, né? Espero que em breve aí tenha vacina, a gente possa voltar a treinar. Mandar um salve aí pra galera da FST, que a gente tem que mudar a cor daquela faixa, né, cara? Em busca da faixa roxa agora. Nós dois. Você já pegou grau lá nela, né? A minha tá lisa ainda. Eu tô com 2 grauzinhos lá, cara. Tô precisando, né? Tô querendo dar um up ali. Pois é, nós vamos, depois que sair essa vacina aí, nós vamos pegar firme nesses treinos aí. Com certeza. Até ano que vem a gente já tá com ela contra a cor. Bom, então o espaço tá aberto aí pra você. Ô, Guilherme, eu agradeço demais, cara, o convite. Agradeço demais. Eu vou te ser sincero, eu tô muito feliz, cara. Muito feliz. Bacana. Porque, assim, primeiro que tô aqui batendo um papo contigo, porque é uma pessoa que eu tenho um apreço gigantesco. Obrigado. Não, cara, sério. obrigado. Sério. Desde a época da Coped, quando a gente cruzava lá nos corredores e tal, na quadra lá e tal. E aí veio Nossa turma sempre interagia muito com você, né, cara? Acho que o alinhamento das ideias, né? O papo bacana. Aquele professor meio maluco, né? E aí veio a questão lá do jiu-jitsu também, a gente treinando junto lá e tal. E, cara, eu acompanhando o trabalho que você começou a fazer com o podcast, eu achei sensacional. Não sei se eu falei do Léo também. Léo, a gente citou todos. Os 9. Fera naquela guitarra, velho. Mas enfim, cara, é um momento assim de muita gratidão que eu tenho a ti pelo convite. Obrigado. E poder assim externar essa questão da produção científica, sabe? Da produção acadêmica, da pesquisa em especial. E um agradecimento assim ao Igor, a Camila, que foram os organizadores da primeira obra que eu e o meu grande amigo, meu grande irmão Rodrigo Luz escrevemos. Depois agradecer ao João, meu vulgo John, que nós escrevemos também, grande parceiro. E agradecer também ao Igor mais uma vez e ao Renzo, né, juiz aqui na cidade, juiz lá no Juizados Especiais, eles que organizaram essa obra dos 25 anos dos Juizados Especiais, e que eu, Rodrigo e o professor Felipe, vulgo Phil, escrevemos também um outro artigo, e está também nesse livro, vai sair agora no final do mês, vai ser publicado agora no final do mês, vai ter o lançamento. E fico muito feliz, cara. Pessoal que tem Instagram, @Roberto Metzger. Assim, tá aí na descrição, galera. Dá uma conferida lá. Metzger. Vocês vão ver lá, muita coisa que eu posto, assim. Meu Instagram é bem light, bem good vibes, assim, sabe? Good vibes only. Coloco lá uns clipes de música, coloco algumas coisas de jiu-jitsu, de esporte. Por que eu coloco esporte? Porque é aquela questão de você trabalhar a mente e também trabalhar seu corpo. Esporte é saúde, né? Teve um impacto muito grande na sua vida, principalmente quando você teve aquele problema, né? Eu vejo que cara. Os próprios treinos, né? O crossfit, o jiu-jitsu, o quanto que isso impactou positivamente na sua vida. Cara, o meu processo de recuperação pós a cirurgia do primeiro aneurisma foi muito rápido. Foi muito rápido.
Aqui na carótida esquerda foram inseridas 4 molas de platina, né? Um processo chamado embolização. É pela virilha, cara. Olha só que interessante. Nó, no crânio, hein? Que doideira. A cirurgia durou 4 horas, né? Aí era para eu ficar na UTI 2 dias. Fiquei 8 horas. Então, assim, primeiro, gratidão muito a Deus, cara. Gratidão a Deus. E o médico falou assim, cara, você recupera muito rápido e tal, não sei o quê. Ele falou assim, olha, porque o aneurisma ele tem 3 causas, né? Estresse, ansiedade, tabagismo e o fator hereditário. Eu não fumo. Tabagismo hereditário não é o seu caso, fumo, né? Não é questão hereditária e era realmente questão de estresse e ansiedade. Aí ele falou assim, você é muito estressado. Eu falei assim, eu sou muito? Não, muito, eu sou muito ao quadrado. Trologésima potência. Então, ele falou assim, cara, como é que você consegue aliviar? Eu falei assim, bicho, eu faço treino de força, faço crossfit, faço jiu-jitsu também. De vez em quando, nos finais de semana aí, eu pedalo uns quilômetros de bicicleta. Resiliência falou, então, pura. Não pare. Resiliência pura. Falei, outra coisa, lá em casa eu tenho um pneuzinho, uma marretinha lá que... Bota pra quebrar nele lá. Um 150 quilinhos, cara, é uma marretona lá. Boca que gosta, velho. É boca. Boca faz uma... Mas enfim, cara, é questão que eu falo do esporte, porque é um estilo de vida, cara, sabe? Uhum. Não sei o que é esporte, cara. Não pense assim, não pense a questão de estética. Pense a questão de saúde. Eu vou mais além, assim, de você se desafiar, de você ultrapassar seus limites, de você melhorar cada dia mais. Pô, eu tô conseguindo correr 5 quilômetros, depois, pô, tô conseguindo 6, vou tentar 7, você superar seus limites. O esporte cara, te dá isso. O dia que né? eu consegui levantar esse pneu lá em casa, bicho. Uma vitória, né? Eu pedi meu primo um pneu, né? Falei, cara, você me arruma um pneu de trator aí e tal. Ele falou, eu te arranjo. Aí passou um mês e eu falei, pô, velho, cadê meu pneu? Ele falou, não, eu vou levar amanhã pra você. Pô, chegou com um pneu lá em casa, velho. Tudo bem que eu não sou alto. Eu tenho 1,65 m. Mas a altura do pneu é 1,70 m, velho. Mais alto que você. Eu falei, moço, eu não queria isso. Eu falei assim, pediu, agora aguenta. Toma. Bicho, pra levantar esse bichinho eu demorei. Aí foram 20 dias tentando. Aí no 21º dia eu levantei. Moço, você tem que ver a alegria, velho. Imagino. Mas é isso. Obrigado, Guilherme. Espero, assim, que vocês tenham gostado desse bate-papo aí. E, cara, tô à disposição. Qualquer outro momento, outro horário aí. Com certeza, você vai voltar a falar desses microfones aí. Bom, cara. Betinho, obrigado, cara, você ter vindo aí participar do projeto. Me deu a oportunidade aí da gente trocar essa ideia. Que você, né, continue aí, né, nessa missão de produção acadêmica, de lecionar, é uma parada que tem dom e eu sei que você tem o dom, né, que você continue aí inspirando muitas outras pessoas a trilhar, né, esses passos e a produzir, né, produzir artigo, produzir conteúdo para que a gente evolua, né, a ciência como um todo, né, na sua parte, principalmente jurídica, evolua como um todo. Né? Bom, obrigado. E galera, se você gostou, já sabe o que fazer. Dá o like aí, comenta aí o que você achou. Se tiver alguém que você acha que vai gostar desse episódio ou gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com ela. Além de você mostrar esse bate-papo foda que nós tivemos aqui, você ainda vai estar me ajudando demais, beleza? Mandar um salve especial aí pra galera que tá seguindo lá no Instagram, tá interagindo, né? Tá mandando um feedback bacana, né? O Paulo, o Carlos Diego lá, todo mundo mandando uns feedback bacana. Eu tô muito feliz e mesmo sem tá podendo gravar dentro da minha casa, vocês estão vendo que eu tô correndo atrás aqui para não deixar a peteca cair, que toda semana vai estar aí. E se você... Bom, já pedi, nós estamos em todas as plataformas de podcast. Estamos também no YouTube, no Facebook e no Instagram com os cortes. A gente vai ficando por aqui. Uma boa semana para vocês e até o próximo episódio. Tchau. Salve. Volta.